Boa noite, pessoal. Eu sou Ayrton Dornelles e estamos iniciando mais um programa Vinha Espírita pelo canal Liberdade Solidária. Desejamos que Deus, nosso Pai, nos proporcione um excelente encontro e que Jesus entre no lar de cada um de nós nesse momento, abençoando a nós e seus familiares. Hoje é dia 6 de junho de 2021 e nesse episódio vamos trazer um estudo sobre as esferas espirituais da Terra. Esse estudo foi elaborado e será apresentado pelo nosso amigo Thales Teixeira Júnior. Thales reside na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, onde colabora com o Centro Espírita Allan Kardec daquela cidade. Nós tivemos o privilégio de conhecer o nosso irmão Thales na cidade em que ambos nascemos, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando ainda éramos muito jovens. Lá tivemos a oportunidade de trabalhar na mesa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Luz no Caminho, Dr. Fernando Duó. Foi naquela cidade que o nosso irmão Thales concluiu os seus estudos na área do direito, tendo posteriormente ingressado para exercer a função de delegado da Polícia Federal, viajando e residindo em várias cidades do Brasil, sem, contudo, deixar de realizar as suas atividades espíritas, especialmente a exposição doutrinária. Vamos então conhecer o estudo de hoje. Uma boa reflexão para todos nós e que Jesus entre em nossos corações. Eu rogo a Deus, desde logo, que derrame sobre todos nós sua bênção e que possamos estar fortalecidos nesse período de transição planetária. Quando falamos em transição planetária, não podemos deixar de já fazermos um link mental com o nosso planeta Terra. E a grande pergunta que fazemos neste primeiro momento é: qual o tamanho do nosso planeta Terra? Em que efetivamente consiste o nosso planeta Terra? Sob o olhar de um espírita, um olhar que ultrapassa os cinco sentidos, que ultrapassa o sentido da visão corpórea e que busca, através do estudo, compreender as diversas esferas em que estamos contidos. E eu faço uso nesta oportunidade dos recursos aqui do PowerPoint. Eu gostaria de apresentar algumas imagens para que possamos refletir o tamanho do mundo em que nós nos encontramos. Nós vamos começar enxergando o nosso planeta Terra de fora. Provavelmente essas imagens não sejam novidade para qualquer um dos que assistem essa exposição, mas é sempre bom nós relembrarmos essas figuras para tentarmos mergulhar neste universo, percebermos efetivamente o nosso tamanho. Então, esta imagem que está sendo apresentada é uma imagem vista, aqui é o continente norte-americano, o quadradinho está ali em cima da Flórida, nos Estados Unidos, é uma imagem vista de fora do nosso planeta a 10 mil quilômetros. E nós vamos nos afastando do nosso planeta agora. Vemos o nosso planeta Terra a 100 mil quilômetros, vemos o nosso planeta Terra a 1 milhão de quilômetros, começa a ser simplesmente mais um pontinho, em meio de tantos pontos. Nós vemos aqui o planeta Terra, numa tarja, numa linha imaginária azul, que seria a nossa órbita, a órbita do planeta Terra em torno do Sol. E ali, percorrendo essa órbita elíptica em torno do Sol,
nós temos uma ideia por onde circula o nosso planeta Terra, né, nesse movimento em torno do Sol que dura um ano. E vamos nos afastando e enxergamos aí o próprio sistema solar com o Sol, né, ao seu centro. Nos afastando ainda mais, né, a 100 bilhões de quilômetros, nós enxergamos todo o nosso sistema solar. A 1 trilhão de quilômetros, o nosso sistema solar, que é grandioso, ele nada mais é do que apenas um pontinho de luz nesse enorme universo em que começamos a perceber a sua grandeza. E assim vamos nos afastando. Essa imagem é do nosso sistema solar a 1 ano-luz, apenas 1 ano-luz, ou seja, ao tempo em que a luz que tem o tamanho, né, da luz viajando durante 1 ano. A luz viajando, né, um fóton viajando durante 1 ano vai equivaler a essa distância que nós estamos vendo do nosso sistema solar. A partir daí, 10 anos-luz, o nosso sistema solar, que estaria aí no centro, que está no centro desse quadradinho, desse retângulo vermelho, sequer ele aparece. Vejam que aparecem outros sóis enormes, né, outros sóis bem brilhantes, e nós não conseguimos perceber o nosso Sol, que já é uma estrela de uma certa grandeza. Nos afastando ainda mais, 100 anos-luz, ainda mais, né, na nossa, e vamos começando a enxergar aí esse emaranhado que é a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, e aqui a 1 milhão de anos-luz nós enxergamos de fora a nossa galáxia, chamada Via Láctea, e sabendo que no centro daquele retângulo vermelho nós está o nosso sistema solar, está o planeta Terra, estamos nós no centro de algo que nós não conseguimos sequer identificar aqui na nossa imagem. Estamos apenas na rebarba da nossa Via Láctea, que é gigantesca. Lembrando que a ciência, né, a astronomia calcula que somente na nossa Via Láctea existam aí de 200 a 400 bilhões de astros. Alguns dizem em torno de 250 bilhões, não se tem como precisar, mas se sabe que são bilhões de astros que compõem somente a nossa galáxia. E vejam que na imagem nós enxergamos já outras galáxias. Assim como nos afastando ainda mais, nós vamos verificando que a nossa própria galáxia Via Láctea também é apenas mais um pontinho no meio desses pontos maravilhosos que enxergamos na órbita celeste. Não temos, certamente, a noção do que significa o universo criado por Deus. Mas hoje, já com os instrumentos tecnológicos, com o avanço da tecnologia, sabemos que somos um pequeníssimo pontinho em meio a uma imensidão. Somos uma gota de água num grande oceano. Essas são as tantas moradas da casa do Pai, e que nós encontramos na doutrina espírita muito bem explicitada, no capítulo 3º, da terceira obra básica do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem justamente por título Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Jesus disse, né, isso está lá em São João, capítulo 14, versículos 1, 2, 3, que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E assim segue. O que nós poderíamos entender como sendo essas moradas? Bom, nós podemos admitir que Jesus falou, pode ter se referido não só às moradas físicas, mas também às moradas íntimas do ser, né, os diferentes estados da alma. Ou seja, se eu me encontro, né, num estado feliz, eu posso dizer que estou numa morada de felicidade, né, eu estou vivendo num mundo
que me é muito agradável, um mundo extremamente harmonioso, trago isso dentro de mim, independente do local onde eu esteja. Da mesma forma, se eu me sinto infeliz, se eu estou passando por problemas, enfim, eu posso dizer que eu estou num péssimo mundo, numa péssima morada. Talvez eu possa dizer que estou vivendo no inferno. Assim como, contrariamente, se eu estou feliz, eu poderia dizer que vivo no céu. São os estados íntimos da alma a que Jesus poderia ter, sim, se referido. Mas Jesus também poderia ter falado desse universo material que nós estamos tentando desvendar conforme mostraram as imagens recém-passadas, né? Há tantas moradas na casa do Pai. As moradas que constituem, né, esses bilhões de astros que se encontram na Via Láctea, mas que universo esse que abriga também bilhões de outras galáxias. Então, é um universo gigantesco, criado por Deus, e sabemos que toda a obra de Deus, na obra de Deus, nada é em vão. Então, em todo lugar da obra de Deus, há uma finalidade. Então, partindo desse pressuposto, desse princípio, nós vamos admitir que em cada astro deste, criado por Deus, há uma finalidade, há a vida, o princípio inteligente ali também se desenvolvendo, fazendo desenvolver a vida corpórea nas mais diversas facetas daquilo que nós podemos compreender como vida. Mas podemos também compreender que essas moradas não só são as moradas daquilo que chamamos de matéria, moradas como o planeta Terra significa para nós. Mas também existem moradas compostas, constituídas de uma matéria menos grosseira, não perceptíveis para os nossos sentidos, mas que também são tão materiais para o espírito quanto o planeta Terra é material para nós. Então, esses mundos nós podemos chamar de mundos espirituais, porque são os mundos onde os espíritos habitam. Ou seja, espíritos que não estão reencarnados como nós estamos encarnados agora. Espíritos que estão no seu verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, e que são tão reais quanto o nosso planeta é real para nós. São tão materiais quanto o nosso planeta Terra é material para nós. No entanto, composto de uma matéria menos grosseira do que aquela que nós encontramos no planeta Terra. Mas que tem tudo isso que nós temos no planeta Terra e muito mais, ou com formas diversas de construção. Mas são mundos materiais, mesmo que os nossos olhos, os nossos telescópios, que as nossas sondas não as capturem por não serem constituídos desta matéria grosseira como é a matéria que a nossa tabela periódica lá da química nos revela através dos seus tantos componentes. A doutrina espírita, né, o espiritismo, ele veio não apresentar a ideia da sobrevivência da alma, porque isso a humanidade já concebe há muito tempo, muito antes do espiritismo, né? Religiões muito mais antigas, e aí vamos reportar lá ao hinduísmo, por exemplo, tem a concepção de que a alma sobrevive. No entanto, a doutrina espírita veio apresentar uma proposta muito clara da compreensão de que essa alma, não é, após a morte do corpo físico, volta para o seu mundo original, que é o mundo espiritual, né, nas mais diversas esferas espirituais ou mundos espirituais propriamente ditos. E não só isso, ele vem nos apresentar também a ideia do próprio retorno à vida corpórea mais grosseira, através, então, do instrumento da reencarnação. Isso também não é novidade, mas a doutrina espírita nos trouxe isso de uma forma muito detalhada, muito explicitada, e que, certamente, afirma e reafirma a proposta de outras doutrinas, religiões, como
como aquela que eu acabei de falar aqui, como o próprio hinduísmo, que crê na reencarnação. Com uma concepção um pouco diferente, não é? Mas já crê há milhares de anos neste retorno do espírito à forma humana, né? À forma humana, não, ao corpo humano, para mais uma jornada de experiências para o crescimento do espírito. Então, a doutrina espírita nos traz isso de uma forma muito clara. O espírito, após o desencarne, ele volta para o seu mundo original, que é o mundo espiritual, um mundo muitíssimo semelhante a esse que nós temos nessa experiência carnal aqui no planeta Terra, né? Allan Kardec, na Revista Espírita de março de 1858, ele escreve sobre o título Júpiter e alguns outros mundos uma detalhada descrição de como é a vida, não só no planeta Júpiter, mas em outros mundos também. Trago essa informação porque talvez muitos queiram se aprofundar no estudo desse assunto e poderão encontrar, dentre outras obras, na própria Revista Espírita, editada por Allan Kardec, um belíssimo relato sobre a vida neste planeta fantástico que é Júpiter e em outros orbes também. Também encontramos em outras obras espíritas, em especial nos relatos de André Luiz, como na obra Os Mensageiros, detalhes sobre esses outros mundos, o mundo espiritual, como ele é constituído. E André Luiz, nessa obra Os Mensageiros, nos fala, né, de mundos sutis, desses mundos espirituais, que se interpenetram com mundos mais grosseiros. Ou seja, nós temos um mundo grosseiro, como é o nosso planeta Terra, e nós temos interpenetrando neste mundo, mundos mais sutis, né, os quais nós vamos chamar, então, de esferas espirituais. Mas por que nós não percebemos esses mundos mais sutis? Pelo menos a maior parte da humanidade terrena, né, desses espíritos que estão hoje aqui reencarnados. Porque justamente quando o espírito reencarna, ele fica limitado aos 5 sentidos do corpo biológico. Ou seja, nós vamos ver com os olhos do corpo biológico. O nosso corpo biológico, ele tem uma percepção num determinado campo da luz, né? Naquele campo que vai do infravermelho ao ultravioleta, entre o infravermelho e o ultravioleta, naquela faixa onde a luz produz, né, aquilo que nós dizemos que são as cores do arco-íris, as cores básicas. Então, nosso campo de visão, ele percebe apenas aquilo que está neste campo de frequência da luz. Existem animais que percebem outras frequências, que vão enxergar coisas que nós humanos não enxergamos. Então, tudo aquilo que a gente vê é aquilo que a luz, né, incide, o fóton incide, volta e impressiona os nossos olhos. E o nosso cérebro faz, então, a codificação do que seja aquilo. Esse é o nosso limitado campo de visão. Se nós tivéssemos esse campo de visão ampliado, nós enxergaríamos outras coisas e provavelmente, dependendo da frequência que nós poderíamos captar com os nossos olhos biológicos, nós poderíamos ver até mesmo os mundos espirituais. Mas sabemos, né, que através da mediunidade, através dos olhos do espírito, né, dos sentidos do espírito, aqueles que nós dizemos terem mediunidade, determinado tipo de mediunidade, poderão perceber as coisas do mundo espiritual. Mas nós, né, e eu me coloco nesta categoria de humanos, que percebemos apenas com os nossos 5 sentidos, vamos ter essa limitação biológica de ver apenas essa matéria mais grosseira. Hoje, esta questão, né, da ampliação das dimensões, ela é amplamente estudada
pela mecânica quântica, né? Talvez uma face, né, da física, entrando na química, talvez em outras ciências, que vai estudar esse mundo do pequeno, esse mundo do atômico, o mundo onde a partícula do elétron, onde o elétron não é estudado apenas como partícula, mas também como ondas. E aí, enquanto o elétron se comporta como onda, ele começa, então, a se comportar em frequências, e começa a se comportar em campo, né? E, a partir daí, ele está sujeito a quê? A influência do pensamento, aquilo que em ciência se chama a influência do observador, quem está observando aquele elétron e irradiando as suas ondas eletromagnéticas, fazendo com que o comportamento do elétron se altere. Ou seja, se nós admitimos que o elétron, ora é partícula, ora é onda, e como onda nós podemos influenciar o seu comportamento, nós estamos aí admitindo que o pensamento, ele influencia a própria matéria. É um mundo, né, fascinante, porém um tanto quanto complicado, mas que está ao nosso alcance daqueles que quiserem se aprofundar. Encontramos hoje, pelo menos na internet, muitos estudos sérios, estudos científicos, que vão nos apresentar efetivamente como se dá este fenômeno. Mas por que eu trago isso apenas para despertar a curiosidade? Justamente porque, a partir do desenvolvimento da mecânica quântica, o homem vai compreendendo que o mundo não é só esse mundo de 3 dimensões, não é da largura, altura, profundidade, ainda existiria uma 4ª dimensão, que é a dimensão do tempo. Mas não é só isso que nós percebemos com os nossos olhos. O que nós estamos olhando agora à nossa frente neste momento? Nós estamos olhando um ambiente. Esse ambiente tem uma altura, tem uma largura, tem uma profundidade. São as 3 dimensões com que nós percebemos o mundo. Mas a mecânica quântica justamente nos diz que existem outras dimensões. E quando ela nos diz isso, ela nos permite dizer que podemos admitir à luz da ciência essas esferas espirituais, esses mundos espirituais, já que há muito tempo já são nos dito que existem pelos espíritos. E hoje a ciência começa já a caminhar nesse sentido, para que em breve, cientificamente, nós consigamos comprovar esses mundos espirituais. Mas nesse assunto, né, onde nós começamos, então, aqui a trazer à baila, né, a questão da própria explicação que a mecânica quântica nos apresenta do mundo em que vivemos, e mecânica quântica que nos diz que o nosso pensamento, a nossa vontade, que irradia ondas eletromagnéticas, interferem na constituição da matéria, isso no mundo micro, né, no mundo lá do átomo, do elétron, isso vai ao encontro daquilo que André Luiz já nos dizia há décadas, principalmente em obras como Evolução em Dois Mundos, onde ele vai nos explicar, né, baseado, inclusive, nas nossas obras básicas, de que no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo, e multiforme, situante e inestancável, a nascer da própria alma. De vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico absorvido pela mente humana. O que André Luiz está nos dizendo em relação a isso? Ele está nos falando que, no plano espiritual, nós, espíritos, a partir da nossa atividade mental, a partir dos nossos sentimentos, nós interagimos com o fluido em que estamos mergulhados. Esse fluido, como todos nós sabemos, como bem ensina a doutrina espírita, é o fluido cósmico universal transformado nos seus vários subprodutos, né, nas suas mais variadas, né, nos seus mais variados tipos
de transformações. Então, o fluido cósmico universal é essa matéria primitiva, original, de onde provém todo tipo de matéria, não só essa matéria grosseira que nós lidamos aqui enquanto encarnados, mas a matéria de que é constituída o plano espiritual, né, nas suas multiformes variações. Então, mas quem é que molda este fluido vivo, multiforme, inestancável? É o próprio ser, é o próprio elemento inteligente, é o próprio ser inteligente, é o espírito, que a partir do seu pensamento vai moldando tudo aquilo que está afeto à sua irradiação de pensamentos e de sentimentos. Então, tudo que existe é formado justamente pelo elemento inteligente que está ali. Não esqueçamos, no entanto, que Deus, como está na questão primeira do livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus cria tudo, mas nós somos seres co-criadores. A doutrina espírita nos ensina isso. Ou seja, nós também vamos criando, vamos colaborando na obra de Deus, criando, a partir das nossas possibilidades e das nossas condições, aquilo que está à nossa volta. Então, somos co-criadores, criamos também, mas dentro dessa criação maior, que é feita, lógico, por Deus. Então, André Luiz nos explica o quê? Que o espírito, né, que possui o seu corpo espiritual, o seu perispírito, ele trabalha esse fluido que o circunda, em que ele está mergulhado, trabalha com o seu pensamento. E como isso acontece? André Luiz até usa uma metáfora muito interessante. É como funciona a respiração, não é? É como se o espírito inspirasse o fluido cósmico universal, o fluido modificado, e quando ele expira esse fluido, quando ele devolve esse fluido para o meio ambiente, ele devolve esse fluido transformado pelos seus sentimentos, pelo seu pensamento, né? Então, é o equiparado à respiração. É assim que ele coloca nessa metáfora. É muito interessante. Isso para que nós entendamos que nós, enquanto seres encarnados, nós estamos a todo momento modificando o ar, a atmosfera em que nós nos encontramos, né? A todo momento nós estamos inspiramos aí, dentre outros gases, o oxigênio, que é transformado em gás carbônico, que é expelido para o ambiente em que nós nos encontramos, né? Então, expiramos o ar, a atmosfera modificada. A mesma coisa no mundo espiritual. Nós estamos a todo momento absorvendo o fluido que nos circunda, em que nós estamos mergulhados como peixes num aquário, e estamos devolvendo esse fluido com a natureza daquilo que nós estamos pensando e sentindo. E por que é interessante nós entendermos isso? Porque a natureza daquilo que nós estamos pensando e sentindo é que vai definir esse meio ambiente em que nós estamos constituídos. E isso explica as várias esferas espirituais que nós produzimos no entorno do nosso planeta Terra. Porque a nossa proposta hoje é falarmos das esferas que existem em torno do planeta Terra. André Luiz, né, na obra Nosso Lar, vai nos falar que em torno do planeta Terra existem várias esferas espirituais. Então, em primeiro lugar, a gente quer deixar claro, quem cria essas esferas somos nós mesmos, espíritos, a partir dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então, essas várias esferas espirituais, elas vão ser caracterizadas, construídas a partir dos sentimentos e pensamentos dos espíritos, do grupo de espíritos, que se alojam, que se agrupam nessas esferas. Então, André Luiz vai nos falar que a esfera espiritual mais primitiva, de vibração mais baixa, ligada aqui ao nosso planeta Terra, é a esfera espiritual que é chamada das regiões das trevas, a esfera espiritual trevosa, né? Ela é situada onde? Tudo junto ao nosso planeta Terra, vinculado ao nosso planeta Terra, né? Em torno, ou no caso da esfera espiritual do planeta Terra, até mesmo utilizando aqui os subterrâneos do planeta Terra.
É aquela esfera espiritual onde moram, onde se agrupam os espíritos de baixíssima condição espiritual. Espíritos ainda muito primitivos, ou tomados de sentimentos altamente destrutivos, altamente inferiores, e que se agrupam ali, vinculados pelo materialismo, vinculados pela raiva, pelo ódio extremamente intensos, vinculados pelo desejo de escravidão, ou mesmo pelo sentimento de serem escravizados. Então, esses espíritos se reúnem e criam ao seu entorno uma atmosfera fluídica que plasma, que molda uma região muito feia, uma região de paisagens escuras, misteriosas, onde se produzem gritos de seres selvagens, né, de dolorosos gemidos, né, de vegetação rasteiras, de arbustos tristes, de vegetações extremamente horripilantes, um quadro muito feio. Mundo esse que é plasmado pela mente dos espíritos inferiores que lá se agrupam. Não é Deus que cria esse tipo de mundo, mas sim a mente daqueles espíritos que lá se reúnem por afinidade. A outra esfera, a esfera seguinte, enquanto que a esfera das trevas, ela está aqui no plano, né, de onde nós botamos o pé na terra, e também dos subterrâneos, e aí lembramos aquela frase anterior de André Luiz, né, que são mundos que se interpenetram, ou seja, o mundo das trevas, assim como a região das trevas, assim como a região do umbral, ela está interpenetrada com esta região que nós chamamos de crosta terrestre, ou seja, o umbral está aqui, no meio de nós, né? A região das trevas está aqui no meio de nós, só que ele mergulha um pouco mais ainda para regiões subterrâneas. Mas a região do umbral, ela está muito presente, ela está convivendo conosco aqui na crosta terrestre. Começa na crosta terrestre. Nas localidades umbralinas, mais próximas da crosta, o clima é predominantemente frio pela ausência de luz solar, né? Bastante sombria. Há ventanias em todas as direções, paisagens misteriosas e lúgubres, picos altíssimos, abismos, e assim por diante, na descrição de André Luiz. Então, né, nós espíritas que estudamos bastante, que ouvimos tantos relatos sobre as esferas espirituais, quantas vezes já ouvimos falar dos umbrais, né? E quantos de nós, né, tememos desencarnar e irmos parar no umbral? Mas o umbral é justamente isso. Aliás, é uma esfera espiritual onde também é replicada uma vida muito parecida com essa que nós temos aqui, mas nos seus cenários mais tristes, né? Nos cenários mais tristes do planeta Terra, é aquilo que nós temos equiparado ao que nós chamamos de umbral. É lógico, existem várias faixas, mesmo dentro do umbral, existem várias faixas, né? O umbral é uma esfera que abriga bilhões de espíritos, né? Se nós temos hoje quase 8 bilhões de espíritos encarnados no planeta Terra, nós temos aí de 3 a 4 vezes mais de espíritos desencarnados. Então, esses espíritos estão onde? Estão distribuídos nessas faixas espirituais que estão em volta do planeta Terra. E a faixa do umbral é a faixa onde mais concentra os espíritos encarnados. Ou seja, existem bilhões de espíritos que ocupam a faixa do umbral. E esses bilhões de espíritos não possuem todos a mesma condição. Por isso, mesmo dentro do umbral, nós vamos ter um umbral mais próximo da região das trevas, como nós vamos ter uma faixa do umbral, né, onde se localizam, inclusive, as colônias espirituais, pronto-socorros espirituais, onde já existem espíritos, né, com sentimentos bem mais elevados. A próxima região, não é? Bom, uma coisa interessante, né, que André Luiz nos fala, é que na região do umbral, ela é uma região muito importante para nós, porque ela é uma região de esgotamento dos resíduos mentais, né? Ou seja, quando desencarnamos, ainda mantemos algumas vontades, algumas necessidades de ordem material, e que é justamente passando pelo umbral que nós acabamos nos
livrando dessas vontades para poder ir efetivamente para uma colônia espiritual, para uma esfera espiritual mais elevada, né? Então, passar pelo umbral necessariamente é uma coisa ruim, né? É aquilo que em outras religiões nós dizemos até que é o purgatório, né? Nós vamos nos purgar, vamos nos livrar de determinadas necessidades para poder ir para um lugar bem melhor. A próxima esfera espiritual que André Luiz nos fala é aquela que é chamada de esfera espiritual de transição. Ela fica acima do umbral, mas ainda abaixo de regiões superiores. Então, é a região onde se encontra a colônia espiritual chamada de Nosso Lar, também descrita pelo André Luiz no seu livro, né? A colônia Nosso Lar, por curiosidade apenas, ela foi fundada no século XVI por espíritos, por desencarnados, né, portugueses, que tinham vindo para o Brasil e resolveram, então, fundar uma colônia espiritual aqui sobre o nosso Brasil. Aqui nós temos uma imagem, apenas é uma imagem, né, recebida mediunicamente, que se encontra lá ao final do livro Nosso Lar, e que mostra como seria, então, a estrutura dessa cidade, né, dessa colônia espiritual, composta aí de um prédio central, que é a governadoria, e circundada aí por jardins e por outras construções que são os variados ministérios, cada um encarregado de uma determinada tarefa lá nessa colônia. Aqui é uma imagem, né, linda, mas é uma imagem que é da capa, né, do filme Nosso Lar, uma imagem artística que, né, com a sua devida licença poética, que retrataria também essa colônia espiritual Nosso Lar. Bom, e acima, então, desse mundo, né, de transição, dessa esfera de transição, esfera de transição, nós temos aqui a esfera superior, né, que poderíamos até considerar como verdadeiros paraísos, porque seriam esferas, assim, meu Deus, muito superiores à nossa condição, à nossa concepção de vida que nós temos aqui no planeta Terra, né? Se em algum lugar no planeta Terra nós acreditamos que é um pedacinho do paraíso, é porque nós não temos ideia do que seria o paraíso, que é isso que nós já passamos a encontrar numa esfera tida como superior vinculada ao planeta Terra, que é apenas uma esfera espiritual, que não é um mundo superior ou mundo celeste, conforme nós encontramos lá na classificação dos mundos, classificação essa que nós encontramos na obra básica. Não, é só uma esfera. Mas ali, na obra Obreiros da Vida Eterna, André Luiz diz, né, que se vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida, né? Então, seria mundos harmoniosos, já extremamente belos, né? E mundos onde o belo e o bom certamente preponderam. Depois dos mundos transitórios, bom, aqui nós temos uma outra ilustração, também obtida lá no livro Nosso Lar, em que André Luiz nos dá, então, aqui, né, o planeta Terra ao centro, e enumera ali 1, 2, 3, 4, 5, até a esfera 7, que seriam, então, as várias camadas, contendo as várias esferas espirituais, onde se agrupam os espíritos que estão vinculados ao planeta Terra, né? O número 1, né, está ali, né, seria a esfera espiritual trevosa, né, a região de trevas, está nos subterrâneos do planeta Terra e aqui junto à crosta terrestre. Número 2, a esfera do umbral, também na crosta terrestre e já um pouquinho acima, a partir da crosta terrestre, e assim por diante, né? Então, nós vamos ver lá 5, 6, 7, nós estamos nessas esferas terrestres aí, já bem mais evoluídas, né? Então, vejam só, nós temos o planeta Terra, esse mundo material, onde nós, o homem, o espírito encarnado, ocupa, né, onde nós ocupamos, mas interpenetrando no nosso mundo e a partir dele, nós temos aí vários outros mundos que são constituídos, então, por essas esferas espirituais, onde se agrupam os espíritos, né, os desencarnados que ainda estão vinculados ao planeta Terra. Cada uma com as suas características a partir daquilo que os espíritos
que ali estão agrupados a partir do que eles pensam, do que eles projetam, do que eles sentem. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3º, né, que nós estamos falando, nós temos no item 2 o seguinte, ó, conforme se ache este, né, o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha, né? Então, no Evangelho nós encontramos isso. Ele vai experimentar essas sensações, ele vai experimentar as paisagens a partir da condição dele, mais ou menos elevada, certo? Então, qual é a proposta desta ocasião agora? É justamente nós compreendermos qual é o nosso mundo. O nosso mundo é só o planeta Terra? Enquanto seres humanos, né, com a percepção que nós temos dos nossos 5 sentidos, nós vamos dizer que, realmente, aquele planeta, o mundo, né, físico, grosseiro, físico do ponto de vista mais grosseiro, né, que nós percebemos, é o planeta Terra. Esse planeta que nós percebemos pelos meios de comunicação, em todos os seus quadrantes, né, nós tomamos ciência, não só daquilo que acontece na nossa cidade, no nosso país, mas também daquilo que acontece do outro lado do mundo. Muitas vezes ficamos aflitos com aquilo que está ocorrendo em todos os cantos do nosso planeta Terra. Mas é muito importante nós percebermos também que o nosso mundo, ele extrapola este mundo grosseiro. Porque o nosso mundo também é isso que nós projetamos nessas esferas espirituais. Nós temos responsabilidade pela formação da paisagem dessa esfera espiritual em que nós estamos mergulhados também, ou seja, né, pelo menos da esfera do umbral, que está aqui convivendo conosco nesse mundo físico, nesse exato momento, e que recebe o nosso campo vibracional, ou seja, as nossas ondas eletromagnéticas que carregam os nossos pensamentos, mas também os nossos sentimentos e toda a nossa constituição fluídica. Então, se eu estou pensando negativamente, irradiando ondas eletromagnéticas de baixo teor, de baixa vibração, de baixa frequência, e que são ondas eletromagnéticas que carregam uma qualidade negativa e que impactam no meio ambiente em que elas chegam, impactam nos seres inteligentes que elas alcançam, eu também sou responsável pelo efeito do que isso provoca. Ou seja, se eu estou vibrando negativamente, eu estou colaborando para que o umbral seja mais triste, para que a região das trevas seja mais tenebrosa. O meu pensamento enquanto encarnado está produzindo efeitos nessas regiões espirituais. Lembrem, nós vivemos em várias esferas, não só nessas 3 dimensões, mas nós habitamos várias dimensões. E o nosso pensamento, assim como ele afeta diretamente o elétron, sob o olhar da física, da ciência humana, mas sob o olhar do espiritismo, nós vamos mais à frente, entendendo que o nosso pensamento, os nossos fluidos, também afetarão as regiões espirituais. Então, tornarão aqueles que habitam lá mais felizes ou menos felizes? Não é? Reforçarão boas ideias, mas também poderão reforçar más ideias. Então, eu também sou o construtor dessas paisagens, destas moradas no mundo espiritual, a partir da minha condição de sentir, de pensar, de ser. O meu pensamento carrega a qualidade do que está no meu íntimo. E a partir da qualidade, da intensidade daquilo que eu penso, que eu sinto, eu tenho um poder transformador, positivo ou negativo. Então, quando nós pensamos, que mundo eu vivo, eu devo fazer a primeira pergunta: que mundo eu estou construindo? Eu posso, e esse mundo, como vimos lá no início, não é só esse mundo das várias moradas do Pai, né? Esses mundos físicos ou extrafísicos, mas é também o meu mundo íntimo. Ou seja, eu posso me sentir vivendo num inferno, num mundo
extremamente belicoso, num mundo extremamente hostil, num mundo extremamente injusto, enfim, infeliz. Mas é porque eu estou criando este mundo. Eu estou me identificando com este tipo de mundo. Na verdade, eu posso estar em meio a uma guerra, mas mantendo a minha paz, a minha harmonia, a minha serenidade. E mesmo em meio a uma guerra, a tiros, a corpos despedaçados, eu poderei ver também o bom, mesmo em meio a essa desgraça que está à minha volta. Mas eu posso minimizar aqueles efeitos. Hoje, que vivemos num mundo de tanta hostilidade, num mundo de tanta polarização, num mundo onde, eu tenho até dito isso em outras exposições, onde as pessoas estão se dividindo entre aquelas que pensam assim como eu penso e aquelas que pensam de forma diferente. E aquele que pensa de forma diferente, por não pensar igual a mim, é meu inimigo, é meu opositor, é uma pessoa não grata para mim. O mundo infelizmente, estamos vivendo num momento em que estamos sendo colocados em xeque em relação a esse tipo de imposição. Imposição decorrente da imperfeição humana. Mas não esqueçamos jamais, podemos estar vivendo no meio de uma pandemia como estamos, mas eu posso estar vivendo num bom mundo, num mundo razoável, num mundo em que eu, ao invés de me colocar como vítima, possa me colocar como um instrumento para fazer o bem. Ao invés de eu agravar a situação para deixar o outro mais ansioso, mais apavorado com a pandemia, mais desesperançado em relação ao fenômeno morte, eu posso me colocar como instrumento para tranquilizar, para explicar, para esclarecer, para afastar o pavor da morte, dizendo que a alma é imortal, que nós apenas retornaremos para o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, onde lá encontraremos nossos espíritos afins, os espíritos que nos são queridos, e não perderemos totalmente o vínculo com aqueles que aqui permanecerão, e mais ainda, que voltaremos a nos reencontrar, seja no mundo espiritual ou em outras encarnações. Este é o mundo que nós podemos criar. Este é um mundo que depende apenas da nossa decisão e não daquilo que nos circunda. Então, essa é a pergunta que talvez a doutrina espírita nos apresente neste momento, quando nos propõe a transformação íntima, quando nos propõe a ideia de que nós somos co-criadores, que as coisas não vão cair de presente, que nós é que vamos transformar o mundo. E nós podemos transformar o mundo a partir do nosso modo de sentir, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir. E quando tivermos dúvida de como fazermos isso, lembremos daquilo que Jesus nos apontou há 2000 anos. Quando perguntaram a ele, mestre, qual é o maior mandamento? E ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. Nesses dois mandamentos, arrematou Jesus, está toda a lei, estão todos os profetas. Então, qual é a forma de proceder hoje? Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Nós gostaríamos que o outro nos aterrorizasse, nos colocasse em pânico, nos hostilizasse? Não. Então, temos a oportunidade de agir diferente. Agradecido por este momento, e rogando a Deus e a Jesus as suas bênçãos, dou por encerrada a exposição desta noite. Muito obrigado. O programa Vinha Espírita é transmitido nesse canal sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de nossa programação, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre essa programação. Quando tantas vozes se levantam para reclamar por liberdade, o canal Liberdade Solidária quer discutir a prática da liberdade ensinada por nosso Mestre Jesus, que nos recomenda examinar quais são as consequências de nossas escolhas e atos na vida do próximo.